Se você está assistindo a este vídeo, é porque a procrastinação é um problema recorrente em sua vida. No meu caso, a maioria dos meus problemas surgiu devido à procrastinação. Quando você falha em fazer o que deve e continua adiando as coisas, todo tipo de problema surge. Sua produtividade diminui, a ansiedade aparece em sua vida e você começa a evitar responsabilidades. A pior parte é o sentimento constante de que você não está fazendo o que deveria. Os estoicos estavam profundamente preocupados com a procrastinação, e temos exemplos de filósofos históricos, como Sêneca e Marco Aurélio, que tinham muitas responsabilidades em suas vidas e não podiam se dar ao luxo de procrastinar. Não é fácil, pois muitas vezes preferimos a gratificação instantânea em vez de fazer um esforço. É impressionante que Marco Aurélio, um imperador romano e filósofo histórico, tinha as mesmas horas em um dia que você e eu para realizar seu trabalho e cumprir suas responsabilidades. Ele tinha tempo para ser imperador, governar o império mais extenso e poderoso da antiguidade, ser filósofo, escritor, cuidar de sua esposa, criar leis, comparecer a julgamentos, liderar exércitos e guiar o povo romano por uma terrível praga. Ele fez tudo isso permanecendo justo e evitando vícios ou tentações nas quais outros imperadores caíram. A chave para o sucesso de Marco Aurélio era que ele sempre tinha uma rotina e desenvolvia hábitos em sua vida que o permitiam vencer a preguiça e evitar a procrastinação. No final das contas, essa é a chave para não procrastinar: ter uma rotina. Marco Aurélio transformou todas as suas responsabilidades em uma parte fundamental de sua vida, assim como precisamos comer, tomar banho e dormir. Ele transformou essas responsabilidades em algo essencial, algo sem o qual não poderia viver. Cumprir todas as tarefas sábias ao longo da história entendeu, como Aristóteles entendeu, que somos o que fazemos repetidamente. A excelência, então, não é um ato, mas um hábito. Por exemplo, para Marco Aurélio, o dia começava cedo, em suas próprias palavras. Quando você se levantar de manhã, pense no que é um privilégio precioso estar vivo, respirar, pensar, aproveitar, amar. Não havia tempo para ele ficar na cama. Ele começava o dia escrevendo em seu diário pessoal, dedicando alguns minutos para anotar seus pensamentos e organizar sua mente, relembrando o que era essencial. Depois, ele se preparava para enfrentar suas responsabilidades e as pessoas ao seu redor. Depois disso, Marco Aurélio começava com suas responsabilidades mais importantes. Ele dizia: comece amanhã dizendo a si mesmo: vou encontrar com o intrometido, o ingrato, o arrogante, o enganoso, o invejoso, o antissocial. Todas essas coisas acontecem com eles devido à ignorância do que é bom e mal. Como você pode ver, em sua rotina não havia espaço para a procrastinação. Tenho certeza de que você está se perguntando como pode agir como Marco Aurélio e vencer a procrastinação, como pode se preparar mentalmente e quais hábitos seguir. Não se preocupe, explicarei agora 7 truques que pessoalmente me ajudaram a evitar a procrastinação. Vou dividi-los em 2 partes. A primeira parte o ajudará a preparar sua mente para evitar a procrastinação. E a segunda parte discutirá as ações que podemos tomar para superar a procrastinação. Primeiro, mude o foco. A procrastinação é um problema do mundo desenvolvido. Procrastinamos porque podemos nos dar ao luxo de fazer isso. Pergunte a alguém que não tem comida suficiente se ele procrastina. A maioria de nós vive vidas relativamente confortáveis, então precisamos aumentar nosso senso de urgência ao lidar com nossas responsabilidades. Quando procrastinamos e temos um prazo a cumprir, acabamos fazendo tudo no último minuto. À medida que o prazo se aproxima, parece que a preguiça desaparece e nos tornamos produtivos, fazendo o que é necessário. Tudo isso acontece devido a um senso de urgência. Estabeleça seus próprios prazos para cumprir suas responsabilidades. Isso aumentará sua urgência para trabalhar e ajudará você a superar a procrastinação. Mas como você pode garantir que cumprirá o prazo que estabeleceu? Por exemplo,
Você pode conversar com um membro da família ou amigo e dizer que, se não terminar sua tarefa antes do prazo, terá que dar a eles algum dinheiro como punição. Essa punição o forçará a agir antes do prazo que você escolheu. Lembre-se de que aumentar seu senso de urgência é crucial para parar de procrastinar. Segundo, evite distrações de baixo nível. Geralmente, quando procrastinamos, as ações que substituem o que deveríamos fazer são distrações de baixo nível. Quando digo distrações de baixo nível, quero dizer perder tempo fazendo algo que não acrescenta nada às nossas vidas. Além disso, perceba que você sofre porque, no fundo, sabe que deveria estar fazendo outra coisa. Mude a ordem das ações. Trabalhe primeiro e depois se divirta. Terceiro, reorganize suas responsabilidades. Algumas tarefas que precisamos concluir são difíceis ou consomem tempo, e isso pode nos sobrecarregar ou nos deixar ansiosos, o que torna altamente provável que acabemos procrastinando o que fazer em tais casos. Se eu perguntasse a você se poderia trabalhar por 5 horas sem se distrair, é muito provável que você não pudesse. Mas você poderia trabalhar por 1 hora sem se distrair? Isso é mais provável. Você poderia até fazer isso por 5 minutos. Todos são capazes de trabalhar por 5 minutos seguidos. Se aplicarmos essa lógica a tarefas mais longas ou mais difíceis, ou seja, se as dividirmos em partes menores e mais gerenciáveis, e nos concentrarmos em cada parte como uma tarefa mais curta e mais gerenciável, provavelmente nos ajudará a enfrentar nossas responsabilidades de forma mais eficaz e evitar a procrastinação. Quarto, dê o primeiro passo. Todo procrastinador sabe que a parte mais difícil é sempre começar a tarefa. Uma vez que você comece, você já superou a parte mais difícil. Force-se a começar. Não pense em quanto tempo levará para terminar a tarefa. Não pense em terminar toda a dificuldade do que você precisa fazer. Apenas comece com o primeiro passo. É o mais difícil, mas é o mais importante, e lhe dará o impulso para continuar com o segundo, terceiro e quarto passos. Ser procrastinador também tem suas vantagens aqui. Uma vez que você comece, não vai querer parar, porque sabe o quão difícil é recomeçar ou continuar de onde parou. Quinto, a regra dos 5 segundos. Relacionado ao ponto anterior, uma das estratégias que uso em minha vida diária para dar o primeiro passo é a regra dos 5 segundos. Esta regra, como o nome sugere, envolve contar de 0 a 5, e quando você chegar a 5, começar a tarefa. A ideia é limpar sua mente e não pensar em nada, apenas começar. Conte até 5 e comece sem hesitar. Pessoalmente, esse truque me ajuda muito na vida. Sempre que quero fazer algo que me incomoda, conto até 5 e sem pensar apenas faço. Sexto, a técnica Pomodoro. A técnica Pomodoro é um truque para dividir seu tempo de trabalho em porções mais acessíveis, para que enfrentar suas tarefas se torne mais fácil. É mais difícil começar a trabalhar se você acha que tem 5 horas de trabalho pela frente. Mas se dividirmos esse tempo usando a técnica Pomodoro, ele se torna mais gerenciável. A técnica Pomodoro envolve trabalhar por 25 minutos seguidos e depois fazer uma pausa de 5 minutos. Isso é chamado de um pomodoro. Após 4 pomodoros, faça uma pausa de 20 minutos e repita o processo. Todos são capazes de trabalhar por 25 minutos seguidos. E se percebermos que fazer 4 pomodoros significa trabalhar por 1 hora e 40 minutos com total foco, seguido de uma pausa de 20 minutos, focar em 1 hora e 40 minutos de trabalho contínuo é desafiador e provavelmente ficaríamos distraídos, ou até não começaríamos por medo de procrastinar. Mas com esse truque, você pode enfrentar o trabalho em segmentos de 25 minutos, o que todos podem fazer com 100% de produtividade. Sétimo, elimine distrações. Nosso cérebro sempre procura o caminho mais fácil. Se você tiver seu celular perto de sua área de trabalho, ou um videogame, ou qualquer coisa que possa distraí-lo, você deve remover todas essas distrações de seu ambiente de trabalho. Crie um ambiente que torne a procrastinação difícil, de modo que a única coisa que você possa fazer seja concluir sua tarefa.
Comece identificando quais coisas estão impedindo você de fazer seu trabalho. E uma vez que as identificar, remova-as de seu espaço de trabalho para que a procrastinação não seja fácil. O que você acha dessas dicas para evitar a procrastinação? Estou ansioso para sua resposta nos comentários. Lembre-se de que precisamos de disciplina para implementar efetivamente todas as dicas que mencionei antes. Sem disciplina e a vontade de mudar, não conseguiremos nada. Deixo você com 2 vídeos repletos de sabedoria histórica que certamente você apreciará. Até a próxima, estoicos!